Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser que é apóstolo de Deus, da Bíblia, de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia, no meu canal, eu falo sobre a salvação por graça, por meio da fé. E essa fé aqui não vem de nós, é dom de Deus. Hoje, especialmente, eu queria estar falando sobre o novo nascimento que a gente vê aqui em João 1, no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, todavia, o novo nascimento, a gente vê claramente que é da vontade de Deus. Muitos acreditam que o novo nascimento é por meio do batismo, é por meio de a gente perseverar, fazer alguma coisa, se esforçar, mas a palavra de Deus, a qual não pode ser mudada, não pode se contradizer, afirma que o novo nascimento é da vontade de Deus. E eu trouxe algumas figuras aqui que a gente vai encontrar aqui nesse livro de João, que são muito boas para explicarem isso. Essa aqui foi a passagem onde o apóstolo João escreve, né, a respeito disso. Ele vem botando no versículo 11, explicando que o Senhor Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, os que creram se deram o poder de se tornarem filhos de Deus. E os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, nem da vontade do varão nem da vontade do homem. Eu quero nascer de novo. Não depende de você querer. É igual a gente vai ver lá em Romanos 9, fala que não é daquele que corre ou daquele que quer, mas de Deus que se compadece. Ou seja, Deus tem que se compadecer de nós para Ele poder querer dar a vida a alguém. E a palavra de Deus vai mostrar bem claro. Logicamente, nós sabemos que Deus quer salvar a todos, mas todavia nós temos que entender que o homem rejeita essa salvação que é de graça. Ele fala muitas vezes que ele precisa fazer alguma coisa, para nascer de novo, para poder ter salvação, para manter a salvação, e isso é contra a palavra de Deus. Ele está querendo levar honra e glória, a honra e glória que só cabia a Deus para ele. Então, ele realmente não vai conseguir ter a salvação. Então, ele vai ter que realmente se humilhar e entender que, poxa, eu não posso fazer nada. Senhor, eu aceito a tua graça, eu creio no teu Filho como meu Salvador. Aí, realmente, essa pessoa recebeu vida e já vai estar crendo em Jesus para receber a vida eterna, que é a salvação. Vamos dar uma olhada em João 2. Aqui está falando sobre o casamento, ali que é onde faltou vinho, onde o Senhor Jesus iniciou o seu ministério transformando a água em vinho. Lembrando, a água é uma figura da palavra de Deus. Aqui eles usaram água mesmo, mas a água simboliza a palavra de Deus. A gente vai ver isso lá em Efésios 5. E a gente vai dar uma ida lá daqui a pouquinho e vai dar uma lida lá. A gente vai entender, todavia, que a palavra de Deus é a verdadeira água que nós precisamos beber. A gente vai encontrar aqui em Atos 6 o Senhor Jesus falando que a palavra dele verdadeira, que é verdadeiramente comida e bebida. E a gente vai entender um pouco melhor. No 7, ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas.
entendam, as talhas, leiam a palavra de Deus, que é muito precioso. Eu estou resumindo porque eu não quero que o vídeo fique grande, mas leiam com calma. E a gente vai ver que essas talhas de pedra, então isso aí é um símbolo do homem. E a água é a palavra. Então a água vai ter que ser enchida. Então essas talhas, ordenou Jesus, enchei de água essas talhas, enchei-nas até em cima. Ou seja, se enche de palavra, é isso que a palavra de Deus está falando. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, entenda que o vinho é uma figura do Espírito Santo, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o noivo. E nós sabemos que ele vai pegar e falar: bem se vê que primeiro o homem serve o vinho bom, e depois, quando já está todo mundo já bêbado, serve inferior. Mas aqui nós vemos a grandeza que o Senhor Jesus fez. Ele transformou 6 talhas, se não me engano, cerca mais ou menos 100 litros. Ou seja, ele fez 600 litros de vinho, do bom vinho. E todavia, nós temos que entender que é uma figura do Espírito Santo. Tudo ok? Vamos dar uma ida aqui em Nicodemos. Vamos começar do versículo 5. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água, palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A gente vai ver aqui, todavia, que Nicodemos, ele está perguntando como poderia o homem nascer de novo. Ele veio interrogar o Senhor Jesus, foi ter com ele de noite. Nós sabemos que numa época onde não tinha poste, não tinha energia elétrica, uma pessoa marcava algo com você à noite, é porque ela não queria ser vista. Nós conseguimos ver nitidamente que quando o Senhor Jesus morreu, tanto Nicodemos como José de Arimateia foram contados com ele no seu fala que ele foi contado com os ricos na sua morte, que ele foi sepultado até no túmulo de José de Arimateia. Eles eram discípulos escondidos, que tinham vergonha de perder a sua carreira, de perder a sua vida. Mas logo após a morte do Senhor Jesus, eles se exporam, tratando do funeral do Senhor, mostrando que o Senhor tem discípulos em toda a parte. E tem muito lugar que vai ter discípulos que não vão parecer ser discípulos, que vão estar ocultos. Mas a gente tem que saber que o Senhor que conhece os seus. Jesus respondeu: em verdade, essa parte ali, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de eu lhe haver dito: necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele usou o vento, ele usou coisa que a gente conhece, usou coisas terrenas, que a gente vai entender. Então, para explicar coisas celestiais. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu é mestre de Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que
temos visto e não aceitas o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrenas, como eu falei, ele usou o vento, que é uma figura de coisas terrenas, e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, não tem como o homem entender coisas celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o Filho, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Observe, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, a gente vai entender nessa passagem que o Senhor Jesus simbolizava, tava um símbolo, aquela serpente do deserto, do próprio Senhor, de salvar a vida daqueles judeus que estavam naquela travessia no deserto, que estavam andando em pecado. Se olhasse para aquela serpente de bronze, que está lá em Números 21, no versículo 9, que a gente vai ver, a gente consegue entender que aquela serpente de bronze, de metal, né? A serpente ardente, era uma figura do Senhor Jesus. Quem olhasse para ela, cresce ali, ia ficar o quê? Curado. Então aqui está a mesma coisa. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, a vida eterna é pelo crer, e o crer é pela palavra, e a palavra que nos dá a fé, que a gente vai entender agora, vai entender daqui a pouquinho. A gente vai lá em Romanos 10, que fala que a fé é pelo ouvir. Então, ouvir o quê? Só ouvir? Não, pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o ouvir vem pela palavra de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos vida. Uma pessoa normal, um homem natural, ele não pode ir até Jesus Cristo. Ele não quer ir até Deus. Ele não quer ir até o Senhor Jesus. A gente encontra em Romanos falando que não há um só, não há nenhum justo, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós sabemos que alguém, para ser justo, ele tem que ser justificado. Até Abraão está escrito, a gente consegue ler em Romanos 4, que creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Assim também como está escrito em Gálatas 3. Então nós entendemos que quando cremos, isso nos é imputado como justiça. Quando cremos que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Essa é a justiça de Deus. Nós cremos, como esse capítulo ele vai desenrolando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para a gente chegar a crer no Filho de Deus, nós precisamos receber a vida que vem de Deus. Entenda isso. Somente se recebermos essa vida para poder crer e receber a vida eterna. Então, Deus nos deposita a vida. Nós vimos lá em João 1 que Deus, que não é nascido da carne, nem da vontade do varão, mas de
Deus. Então a vontade de nascer vem de Deus. Vamos aqui na mulher samaritana. Muita gente acha que é batismo também por aquela passagem lá, né, de Nicodemos, emenda junto com essa e pega e fala que vê que o Senhor Jesus, ele batizava, não ele, mas seus discípulos, e todo tempo ela começa a botar na mente, não, então é o batismo, o novo nascimento. E não é, porque essa água aqui é uma água que ela vai voltar a ter sede. Ela é uma água natural, uma água corruptível, entendeu? A água que pode sujar, é uma água que entendeu? A palavra de Deus é água pura, límpida. Ele vai e pede água para ela de beber, né? E ela pergunta a ele, como ele sendo judeu, ele se comunicava com ela, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E aí vai falar que o poço, ele fala para ela, vou ler do 10 um pouco. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe teria pedido, e ele te haveria dado água viva. Então a mulher vai ficar na curiosidade, vai fazer o quê? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la. O poço é fundo, donde, pois, tens água viva. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e seu gado? Respondeu-lhe Jesus: todo o que bebe desta água tornará a ter sede. Ele não está falando de água natural, não está falando da água do poço, não está falando de água de chuva, ele não está falando de água de nenhum rio, ele está falando da água da palavra. A gente tem que entender isso. Mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ou seja, essa água é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus que nos dá vida. Vamos continuar em João 5. A partir do versículo 19. Disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo. Esse em verdade, como a gente leu lá também, a gente tem que entender que é uma afirmação. Digo que o filho de si mesmo, nada pode fazer se não é que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que lhe... Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que ele... Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, e maior obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis, pois assim como o Pai levanta os mortos
e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Então temos que entender isso. Eu discorri esse pedaço do 19 ao 21, que o 21 é o capítulo chave, para vocês entenderem que Jesus está falando que ele faz as mesmas coisas que o Pai faz. E tudo que o Pai faz, ele faz igualmente. E no 21 ele fala: pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida. Então está falando de levantar mortos, nos dá vida. Assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Nós vimos lá em João 3 que Jesus ele veio para salvar. Ele fala que dá a vida eterna. E todo aquele que tem a vida eterna não entra em juízo. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, novamente a afirmação, vos digo que quem ouve, olha, escuta, quem ouve a minha palavra, quem ouve a água, quem ouve a minha palavra e crê nele, que naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, quem ouve o quê? A palavra. Então, essa palavra que é a água, essa palavra que, quando é injetada no homem, ela se torna água. Se o homem ele escuta a palavra, é porque ele recebeu vida. E eu não estou falando só escutar, ouvir. Não, é de realmente escutar aquilo que cai no coração. Esse é o escutar. Por isso que pela palavra, a fé vem pelo ouvir. E a capacidade de ouvir pela palavra. 25. Em verdade, novamente, uma afirmação. Vos digo que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão. Já viu um morto ouvir? É isso que ele está falando, que ouvir, a capacidade de ouvir é pela palavra. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvem viverão um novo, entendeu? A nova vida, o novo nascimento é essa. Vamos em João 6. Hum, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ninguém pode ir a Cristo sem ser através de Deus. E também nós conseguimos ver, eu não vou colocar lá, mas procura, vai lá, leia em João 14, que fala que ele, a única maneira de ir ao Pai é através dele, Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vê ao Pai senão por mim. É um círculo, uma esfera feita onde você não tem como. De um lado está Jesus e do outro está o Pai. E não tem como você entrar nela. Porque para você ir a Jesus, Deus tem que te levar. E para você ir a Deus, Jesus Cristo tem que te levar. Como você faz isso? Não é possível. Somente se Deus agir. Deus de fora agir dentro do homem. Ele injetar a água da sua palavra.
E aqui a gente vê, ele continua, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, todo aquele que do Pai aprendeu e ouviu, vem a ele. Então, vai ao Senhor Jesus. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade, vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Então, a pessoa, para ter a vida eterna, antes ela tem que ter vida. A vida para poder ouvir a palavra, o evangelho também, e crer. Então, essa vida quem injeta é Deus. Nós vamos encontrar o centurião Cornélio em Atos 14. Ele fazia esmolas, ele fazia orações e chegou a Deus. E nós sabemos que Deus não escuta as orações de alguém se não tiver vida. Então, se ele, é porque ele já tinha vida. Todavia, ele ainda não era salvo. Tanto que ele teve que ouvir o evangelho da boca de Pedro para poder ser salvo. E o mais interessante que vocês têm que entender: nenhum momento aquele anjo pregou o evangelho para ele, porque anjos não pregam o evangelho. Só quem prega o evangelho é um homem que também está sujeito ao mesmo evangelho. Ou seja, mesmo que ele seja, se ele for cristão ou se ele for incrédulo, mas se ele falou da parte de Deus, é o evangelho, ele falou que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, ele pregou o evangelho, independente se ele é trigo ou é joio, o evangelho, mas todavia ele tem que ser pregado por um homem. Fala que um anjo pregou o evangelho para você, que você é tudo mentira, tá ok? Então a gente vê aqui que ele deixa bem claro essas coisas. Vamos voltar um pouquinho em cima, só para a gente poder entender um pouco melhor. Que ele fala, né, que no 32, respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disse-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Parece que eles querem esse pão, né? Eles querem, mas sabemos que não querem. Eles querem o quê? Eles estão achando que é pão normal, pão para saciar essa fome daqui. Leiam esse capítulo de João 6, ele é magnífico. A gente vê que todo o tempo, infelizmente, aqueles judeus andavam com o Senhor, eles viram os milagres que ele fez e todavia não criam nele. Por quê? Porque não tinha vida neles, não tinha como crer, porque eles não tinham vida. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então a gente vê que ele está falando que a carne e o corpo dele são comidos, como a gente vai continuar vendo. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Tem muito cristão hoje em dia, cristão, que eu estou dizendo, a cristandade toda, a casa grande, onde tem joio e tem trigo, onde tá tudo misturado. Então o trigo e o joio tá na mesma ambiente. Muito cristão que não crê, ele vai a uma denominação, ele chamado igreja, ele bota uma Bíblia debaixo do braço, mas ele nem vida ainda tem, porque ele acha que ele consegue farmar as coisas, tudo pelas suas obras, pelo que ele faz. Uma pessoa que tem vida, ela se entende que ela é pecadora, que ela precisa de um Salvador.
era o que o centurião Cornélio estava fazendo toda a vida ali. Ele estava orando, clamando a Deus, e aí aparece o anjo falando que as orações dele foram ouvidas. Então ele pega e fala para ele mandar chamar Pedro, que Pedro tinha boas coisas para falar para ele. Nós sabemos que o evangelho são boas novas, são boas notícias. E aqui ele fala: mas vós disse, mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Então eles estavam vendo o Senhor Jesus, mas não estavam crendo. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, de maneira nenhuma, é impossível um cristão perder a salvação. Ou vai falar que o Senhor Jesus estava mentindo? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em verdade, e a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, essa é a vontade de Deus. Entenda isso. Entenda claramente isso, que essa é a vontade de Deus. Vamos em Romanos 10. Romanos 10, versículo 17. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, é essa fé que nos condiciona, que nos dá a vida. Quando nós recebemos vida, é por meio da palavra de Deus, para poder receber a fé. Lá em João 6, a gente vê que a pessoa só pode ir ao Senhor Jesus Cristo se receber, se for enviada pelo Pai. E isso é a mesma coisa que está escrito lá em Efésios 2, que fala que o dom da fé é dom de Deus, ou seja, Deus nos capacita, e aqui logo novamente está falando no versículo 17, logo a fé é pelo ouvir. Então, quando recebemos a fé, é porque ouvimos a palavra de Deus, e ouvir pela palavra de Cristo, ou seja, quando ouvimos a palavra, essa palavra vai nos dar vida, e quando nos dá vida, nos capacita a ter fé. Aqui no versículo 8. Mas que diz a palavra? Mas que diz a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, essa palavra que nós pregamos, que nós estamos falando aqui da salvação por graça, crer que o Senhor Jesus morreu em nossos pecados. Porque se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí muita gente fala assim: ah, não, aí é será, olha lá, será. Se você crer, você será salvo. Você creu, então você é salvo. Uma palavra não vai entrar em contradição. Nós vemos claramente que a palavra de Deus fala bem claro isso. João escreve lá na sua primeira epístola, 1 João 5, no versículo 13, ele escreve: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que saibais que tendes
a vida eterna. Ou seja, nós que cremos temos a vida eterna. É isso. Igual a gente leu também agora em João 3, em João 5 e em João 6. Quem crê tem. Aqui está falando quem crê no futuro. Ou seja, se você ainda não creu e você vier a crer, você terá. E agora você creu? Aí você tem. Né? Talvez, olha lá, não é isso. É a palavra de Deus, ela não é uma esperança viva. Uma esperança, né? Sabe, sei lá, se Deus vai cumprir com a palavra dele. Eu não conheço Deus, não. Deus pode ser 71. É isso que a pessoa está falando. Isso, poxa, é horrível. Só em pensar numa coisa dessa, achar que Deus é um tratante, que Deus pode... não sei se eu vou dar... Talvez, bota talvez aí eu dê salvação para alguém. A salvação está aí para todo aquele que crê. Quem crê tem a vida eterna. Entenda isso. Internalize isso dentro do seu coração. Nem perdi. Acho que eu tô no... Tá, 10. Pois é com o coração que se crê para a justificação. Nós sabemos que justo, a gente não é justificado pela fé em Cristo, como está em Romanos 3 e Romanos 4. E com a boca se faz confissão para a salvação. E se com a boca se faz confissão, a gente tem que entender. Uma pessoa for muda, ela está lascada. Confissão com a boca é mostrar que você realmente é um cristão. Você confessar o batismo nada mais é que uma confissão. Uma pessoa que se batiza, ela está confessando que agora ela é cristão. Mas tem muita gente que pode estar confessando da boca para fora. E confessar da boca para fora, tem muita gente que confessa, eu creio, mas é da boca para fora. Não é realmente, porque a questão toda é o que sai do coração. Nós temos que falar o que sai do nosso coração, entende? Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Portanto, não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Tem muita gente que invoca o nome do Senhor, vai ser salva? Não. Até porque a palavra dele fala, Senhor, não expulsamos demônio em teu nome. Ou seja, mas nunca creram. Entenda isso. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Ou seja, quando uma pessoa realmente invoca o Senhor, eu estou falando isso no particular, no seu íntimo, no seu coração. Ela tem a fé. A fé é uma coisa que Deus sonda os corações, que Deus vê. E como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, todavia, está falando o quê? Dos pregadores, de quem está falando o evangelho. E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, o evangelho são coisas boas. Então, todavia, devemos anunciar o evangelho, sim, primeiramente com o nosso testemunho, seguido com palavras do evangelho. Mas nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem?
Então Isaías estava naquela situação de quem deu crédito, Senhor, nossa mensagem. E o Senhor fala que reservou um povo para ele e tal. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas perguntou, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, a gente tem que confiar na palavra de Deus. Não é o pregador que converte alguém, não é o pregador que dá vida nova a alguém, não é o pregador que dá vida a alguém, não é da vontade da carne, nem do varão, mas da vontade de Deus. Nosso trabalho é fazer a vontade de Deus, que é pregar o evangelho. É Deus que dá a vida a quem quer. Vamos dar um pulinho aqui em Romanos 9. Aqui, né, a gente vai ver a questão dos dois gêmeos, de Jacó e Esaú, e a gente vai ver que os dois, o Senhor falou que amei Jacó e aborreci com Esaú, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouve ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouve ter compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Então, Deus, ele que usa de misericórdia com quem ele quer. Pois diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que seja anunciado o meu poder, meu nome em toda a terra. Portanto, tem misericórdia de quem quer e a quem quer endurece. Entenda, ele endureceu o coração de Faraó após Faraó ter endurecido seu próprio coração. Só que quando Deus endurece de vez, não tem volta. Então, se você ainda tem chance de que creia, não endureça seu coração, porque se Deus endurecer seu coração, não tem volta. Diz-me então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Pois quem resiste à sua vontade? Entende? Ninguém tem como resistir à vontade de Deus. Nenhum de nós queríamos ir até Deus. E os que estamos indo é porque ele se compareceu e usou de misericórdia. Lá no capítulo 3 de Romanos, fala que ninguém busca Deus. Ninguém. Todos extraviados, não tem quem busca Deus. Então, os que estão sendo salvos são misericórdia de Deus. É a graça agindo. É Deus salvando por misericórdia. Mas o homem que és tu, que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro
para uso desonroso? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, a dar a conhecer a seu tempo, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Entendam, esses vasos da ira, preparados para a perdição, quem preparou eles? Foi Deus? Não foi Deus. Deus não preparou. Quem preparou eles foi o pecado que entrou através de Adão. Então, todos nós estávamos no mesmo patamar, todos nós estávamos preparados para o pecado. Falar que Deus preparou alguém para o pecado é errado, totalmente avesso. Deus, ele não preparou ninguém para o pecado. Nós, pelo pecado que entrou na nossa criação, na criação de Deus, né, que ele preparou tudo certinho, mas o homem, ele transgrediu, ele comeu da fruta, ele caiu em pecado, e então o pecado entrou na genética do homem. A gente herdou esse pecado e todos nós nascemos já pecadores. E então esse pecado nos preparou para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Entende? Misericórdia. Então, esses vasos de misericórdia eram vasos também igual aos outros que estavam perdidos, mas Deus usou de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Então, nós temos que entender isso, que a misericórdia de Deus é isso, é a graça, a misericórdia de Deus. Ninguém quer buscar Deus. Aqui no versículo 30, a gente conta: que diremos, pois, que os gentis que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Então, a gente sabe que a gente alcançou a justiça, sim, a justiça que vem da fé. Ou seja, todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, esse é justificado. Mas Israel buscava a lei da justiça, não atingiu esta lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Então a gente tem que entender que o Senhor Jesus, ele é a rocha, é a fundação da base da igreja, do cristão. Todo cristão deve estar edificado em cima desse fundamento, que Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou no terceiro dia. Se ele está fundado nessa fundação, Cristo é a fundação, a pedra principal da esquina. E agora, se ele não crê, Cristo vai se tornar uma pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. Olha, e quem nela crê não será confundido. Entende? Quem nela crê não será confundido. Ou você está em Cristo, fundado, alicerçado, ou você está acreditando que você pode fazer alguma coisa e vai tropeçar e vai se arrebentar todo, porque Cristo, ele vai ser uma pedra de tropeço para você. Entenda, ou você imputa somente a Cristo, Cristo é o meu Salvador e não tem outro que eu possa crer que possa me dar salvação. Aí sim. E agora, se você acha que pode fazer alguma coisa, não, tem que me esforçar, você está se apoiando
sabe, na areia, você vai cair. Não tem como fazer uma casa. Leia 1 Coríntios 3, entenda sobre a edificação da igreja, pois se você está em cima do alicerce, você está em Cristo. Se você não está fora do alicerce, se você acha que não, eu tenho que fazer alguma coisa, sinto muito te falar, mas você está ainda nem recebeu a nova vida para poder se entender. Poxa, eu sou pecador e não tenho o que fazer para me salvar. Nada que eu faça vai poder saciar para me poder ter salvação. Porque nada eu posso fazer. Eu tenho pensamentos mais, eu faço coisas mais, eu sou mal. Como a gente vê a palavra de Deus falando que um cristão, quando ele se converte, não é que ele deixa de ser pecador, ele passa a ser contado agora como filho de Deus. Os pecados dele foram todos pagos, mas o pecado na carne, ele continua fazendo, os pensamentos dele mal continua, mas ele deve mortificar a sua carne, e se ele não fizer isso, ele sofre correções, que a palavra de Deus nos diz claramente. Por isso que já haviam muitos fracos, enfermos e muitos que já dormiam. A gente tem que entender essas coisas, que Deus açoita, corrige a todo que ama. Vamos dar uma ida em Efésios 5. Bom, aqui o Senhor Jesus vai estar falando, Senhor Jesus, né, porque é a palavra dele, mas Paulo falando aqui, né, a respeito da mulher, do casamento, né, da mulher, do marido, e vai falar aqui no 25: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. É um versículo muito claro que deixa esse critério da gente ver que a água é a palavra. Vamos também em 1 Pedro 3, eu acho que 3. Ele vai estar falando sobre o batismo. Aqui, em todo caso, ele está falando sobre Noé ter escapado com a sua família, né, aqueles 8, pela água, que é uma figura da morte, né, que acabou com o antigo mundo, que é uma figura também do lago de fogo. Em todavia, nós vamos entender que eles escaparam, saíram salvos pela arca, a qual é uma figura de Cristo também. Ou seja, quem está em Cristo está seguro, como quem estava naquela arca. Então, agora vamos começar do 20. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava, ou seja, quanto à paciência, quanto à benignidade de Deus esperava. E também, como agora, nos dias de hoje, ele espera para alguém, você pode se converter agora, entende? É isso que é a longanimidade de Deus, a paciência em esperar alguém para se converter. Nos dias de Noé, enquanto se preparavam a arca, na qual 8 almas se salvaram através da água. Mas rapidinho, para a gente entender uma coisa, entenda, teve pessoas que foram lá e trabalharam na arca e não entraram, não creram, não foram salvos. Tem muitos hoje que estão dizendo ser cristão e não querem entrar na arca. Então, dizendo, não, eu fico aqui porque eu sei nadar, mas mal sabe ele que o fogo a chuva dessa vez é de fogo, é um lago de fogo. Ou seja, não tem para onde se escapar. E é bem claro, mas
8 almas se salvam através da água. Opa, através da água sim, porque tinha uma arca que flutuava. E agora contra o fogo, a arca vai flutuar? Não. Agora contra o fogo, a parte que a gente vai estar, ela já está queimada. É o único lugar que recebeu o juízo de Deus. É o único lugar seguro. O Senhor Jesus já recebeu o juízo sobre si. Então, nós sabemos que se nós estivermos num canavial, você está num lugar, num matagal, que o fogo está vindo morro acima, o que você faz? Queima ali aquele pedaço e ali onde o fogo já queimou, como é que vai passar o fogo de novo? Não passa, já queimou. E assim é a gente quando está em Cristo. Entenda, não tem como você botar fogo por sua conta. Então eu vou tacar fogo aqui e aí eu me escapo sozinho. Não tem como, é impossível. O único lugar que vai conseguir sair é em Cristo. Ele é pedra, um lugar de lá, de pedra, não vai querer ser mato. Então lá é o lugar seguro. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne. Ou seja, não é um banho, não é o batismo só lava o exterior, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, essa consciência, essa indagação é o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, como está nas Escrituras. Então, é isso que nós temos que trazer na nossa mente, que ele derramou o seu sangue, esse sangue que nos rime, que nos purifica, limpa todos os nossos pecados, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe, difícil esse, hein? Havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potestades. Então, todavia, nós temos que entender que essa indagação de uma boa consciência que temos que para o Senhor, que Ele já resolveu tudo. Como Ele disse, está tudo concluído, está terminado, está perfeito, está pronto. Entende? Confia em Cristo. Bom, eu acho que foi. Vocês têm que entender que nós somos salvos por meio da graça, por meio da fé. Aqui em... Começar aqui no 10. Quem crê no João 5, 1 João 5, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porque não crê no testemunho que Deus dá, no testemunho que Deus de seu Filho nos dá. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Primeira coisa, entenda. O Filho de Deus, ele é a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, entenda, se você crê, você será salvo. Você crê? Então saiba, você tem a vida eterna. É isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus não pode se contradizer, não pode voltar atrás.
Bom, já vai acabar aqui, mas eu quero... Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestado pela lei e pelos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Entenda, ele é o único justo e justificador. Nós somos justos só porque ele é justo e nos justifica. Como está escrito aqui no versículo 3 em Romanos 4. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe é contado a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Entenda que ele fala sobre o ímpio que é justificado pela fé. Então, se uma pessoa tem fé, é porque ela tem vida. E se ela tem fé, ela tem vida, ela vai ter vida eterna. E é isso que a palavra de Deus fala. Primeiro temos que receber a vida para podemos ir até o Senhor. E essa vida só o Senhor, só Deus que pode nos dar. Deus nos dá a vida, nós recebemos a vida e podemos, através dessa vida que recebemos, podemos ir até o Senhor Jesus e crer nele. E só assim a gente tem que entender que a palavra de Deus é bem clara. O novo nascimento, novamente, antes de a gente terminar, só para a gente dar uma reforçada, porque tem muita gente, não, a gente tem que entender esse versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, ou seja, do homem. Ou seja, não é nascimento natural, não é um nascimento, vamos se batizar para você nascer de novo. Não é isso. Tá falando, tem que perseverar para nascer. Não, mas de Deus. Então o novo nascimento é esse. Leia a palavra de Deus e entenda. O novo nascimento é esse. Se você crê em Deus, crê no Senhor Jesus e realmente crê neles, deposite a sua fé no Senhor Jesus como seu Salvador e você terá a vida eterna. Porque se você crê em Deus e crê no Senhor Jesus, é porque você tem vida. Mas você tem que crer em Jesus Cristo como seu Salvador para ter a vida eterna. Tá bom? Fique com Deus. Amém.